Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa nona aula de auditoria de balanço. O que nós vamos abordar hoje? Vamos falar de eventos subsequentes. Observe que a gente está caminhando, então nas aulas anteriores, não deixa de olhar as aulas anteriores, nós falamos aí da estruturação, do planejamento, do programa de trabalho, falamos dos papéis de trabalho, falamos de como a gente prepara os papéis de trabalho, como a gente referencia os papéis de trabalho. Agora estamos quase terminando aí o conceito da auditoria como um todo, e a gente precisa, antes da gente falar de relatório, falarmos de eventos subsequentes. Então, o que são eventos subsequentes? Quais são as ações do auditor e quais são as percepções das informações necessárias a serem tratadas como eventos subsequentes? Vamos lá? Vamos entender, então, nesse primeiro momento, o que são eventos subsequentes, né? Tem legislação? Não tem legislação? Tem, sim. Existe uma legislação, LBCT-TA a 560, já está na primeira revisão, na revisão 1, no R1, onde ele trata ali especificamente do que é evento subsequente. Quais são as características desse evento subsequente. Então, bebe água lá, depois dá uma olhada lá, olha, verifica, bebe água na fonte, para entender melhor o que são eventos subsequentes. Mas aqui eu vou te dar uma dica especial que só você tem. Eventos subsequentes, na verdade, são eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e a data de publicação do parecer, né, do relatório do auditor. Observe que ele faz as visitas, lembra que a gente falou lá uma das nossas primeiras aulas, olha lá, mais uma vez o nosso slide, onde a gente trata que o auditor ele visita basicamente em 3 momentos a empresa, no trabalho de ínterim, no trabalho de pré-balanço e no trabalho final. Esse trabalho final, muitas das vezes, ele ocorre após 31/12 ou durante o 31/12. Consequentemente, a empresa não vai parar em função da auditoria. Ela vai precisar continuar comprando, vendendo, realizando as suas transações. Só que a foto do auditor é uma foto estática baseada em cima das demonstrações financeiras publicadas, que foram em 31/12. Podem acontecer fatos significativos que vão impactar o comportamento daquele parecer em cima de 31/12, e aí, consequentemente, como o auditor ele vai publicar o relatório final dele, o parecer final dele, a opinião final dele após 31/12, ele tem que atentar no exercício social subsequente se existem fatos que vão estar comprometendo o exercício anterior. Quer ver um exemplo? Por má fé, e aqui vamos considerar o conceito de má fé, estrategicamente a empresa precisa bater meta de venda. E aí os vendedores, antes de 31/12, começam a emitir um monte de fatura em garantia de atingir as suas metas e, consequentemente, receberem suas comissões. Isso é um clássico. Então ele emite um monte de vendas muitas das vezes fictícias, vai bater a meta, vai receber a comissão, só que no exercício seguinte, após 31/12, essas notas começam a voltar, essas notas começam a ser canceladas por parte até mesmo da própria contabilidade, quando não é feito o recebimento daquela fatura emitida. Nesse momento, a informação é detectada pode ser detectada após 31/12. Ora, se a fotografia for 31/12, ela não vai estar representando a totalidade, a integridade da informação. Consequentemente, vai comprometer a opinião, o parecer do auditor. Esse é um exemplo clássico aí da importância do auditor identificar e visitar a empresa após 31/12 como forma de analisar o comportamento da rubrica contábil, analisar o comportamento das movimentações incorridas naquela rubrica contábil para garantir a mesma normalidade do período passado. Isso são eventos subsequentes. Ele precisa, então, obter evidência, voltar aos testes, consequentemente, para identificar se aquela conta contábil ela se mantém em linha com o histórico tradicional dela. Se houver um descasamento, isso vai ser objeto de destaque, de evento subsequente, consequentemente, dependendo daí do grau de significância, alterar a própria opinião do auditor.
Existem basicamente, então, dois tipos de eventos subsequentes. Aqueles eventos subsequentes onde eles são sinalizados pela própria gestão, a própria administração da empresa, quando ela informa, eu tive aqui uma aquisição entre final de dezembro e início de janeiro, fevereiro. Eu tive aqui uma incorporação, eu fui aqui, fiz uma fusão, ou recebi uma cisão, enfim, não importa o que aconteceu na estrutura societária, na rubrica contábil, que vai impactar a opinião e vai gerar questionamentos por parte dos stakeholders. É responsabilidade do auditor, então, transcrever esse fato. Informações que são sinalizadas previamente após 31/12, ou previamente à emissão do parecer por parte da empresa, ou até mesmo a segunda situação, onde é o próprio auditor que descobre e que identifica que aconteceu um fato ali relevante a ser considerado que vai impactar na informação dele. São essas duas situações que a serem tratadas. E aí o que é feito? Como que o auditor procede nessa questão? Ele atualiza o programa de trabalho dele, né, como forma de considerar aquela nova realidade, aquela nova situação, refaz os testes, respeitando aquele período, né, apesar do escopo ter sido tratado lá no planejamento, exercício social anterior, uma vez que a gente já está aqui em fevereiro, março, o papel de trabalho ele tem que contemplar aquele período. Para o papel de trabalho contemplar aquele período, ele precisa ter um programa. Para ter o programa, ele precisa retestar aquela rubrica contábil. Então, o passo a passo é revisitar o ambiente de trabalho. E aí, como é que eu faço isso? Estou compartilhando aqui com você um passo a passo para te facilitar o entendimento. O procedimento de auditoria nada mais é do que entender, voltar aos testes, voltar às análises de entrevista como forma de compreender melhor se aquilo é relevante, não é relevante. Se não for relevante, ele bota numa nota, junto ao papel de trabalho. Se for relevante e for comprometer o resultado das leituras dos stakeholders, ele deve ressalvar, ele deve considerar. Ou até mesmo segurar o seu, isso é o que mais acontece, ele segura a publicação do seu parecer, faz o teste, chega à conclusão, e aí o parecer final, ele vai sair considerando inclusive esse comportamento aí de janeiro, fevereiro, se for o caso. Esse passo a passo então é importante. Ele faz a leitura novamente, ele checa com a alta administração da empresa a ocorrência efetiva daquela situação. Uma vez validado, ele visita atas de assembleias ordinárias, ele revisita as estruturas societárias, os contratos societários, para verificar se não teve nenhum aditivo ou nenhuma alteração na organização societária, e aí, consequentemente, ele ter segurança na emissão do seu relatório final. É essa que é o conceito. Então, o que ele deve indagar, traduzindo na prática, o que ele deve indagar e perguntar para ter a garantia de que existiram ou podem existir eventos subsequentes, é ele revisitar os contratos, é ele revisitar as ações, os orçamentos da empresa, é ele revisitar as metas de venda da empresa, é ele revisitar as estruturas de capital da empresa, revisitar as relações da empresa com entes fiscalizadores, com o governo, com a área fiscal, com a área tributária, consequentemente. Se ele tiver essa preocupação após 31/12 e cumprir esse checklist, vamos dizer assim, ele está minimizando o problema que ele tem no que diz respeito à existência ou não de eventos subsequentes. E aí a gente tem algumas situações interessantes. Um exemplo que eu trago para ti é a própria Petrobras. A Petrobras, lá em 2014, em função aí da Operação Lava Jato, o que os auditores fizeram na ocasião? Foi a PwC. A PwC ela não publicou o balanço dela de 31/12
até que a administração da Petrobras não contingenciasse, por exemplo, os valores associados à Lava Jato. Lembra disso? Pois é, existia ali um envolvimento da própria Petrobras no caso da Lava Jato, né, objeto de análise por parte do comitê, e isso ia impactar, como impactou o mercado. A Petrobras, até então, ela estava publicando os seus demonstrativos, até a nível internacional, sem a provisão lá de perda dos milhões associados. Consequentemente, investidores estavam investindo acreditando que aqueles números eram íntegros, eram corretos. Quando os auditores independentes seguraram a publicação do ITR, do terceiro ITR, isso gerou uma desconfiança do mercado. Em resumo, lá na frente, a Petrobras teve que pagar alguns bilhões de dólares por parte de investidores internacionais que, quando ela alterou o seu balanço para garantir a chancela dos auditores independentes, e aí provisionou lá as perdas estratégicas, as perdas astronômicas a serem contingenciadas, que não estavam anteriormente provisionadas. Isso gerou alteração do resultado, consequentemente comprometimento da capacidade de interesse por parte de investidores internacionais. Isso teve uma revolução no mercado e isso marcou o fato da importância dos eventos subsequentes na estruturação das informações. Não deixe então de compreender, de revisitar esse nosso tema, porque aqui a gente tratou do que é evento subsequente, da importância das ações do auditor junto a esse conceito de evento subsequente e principalmente das percepções das informações junto à relação da auditoria com os stakeholders. Legal? Eu espero que você tenha compreendido, entendido. Um abraço, até a nossa próxima aula. Tchau!